Fala pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o Carpecast, o podcast da locação de temporada, um podcast que fala sobre o mercado extremamente novo, o mercado que a gente atua, o mercado onde, locação de temporada na verdade não é novo para ninguém, existe desde que o mundo é mundo, a forma com que a Carpe Diem Homes faz desde 2018, que é um pouco diferente, e nós queremos compartilhar isso justamente para podermos fazer esse mercado ser um pouco mais profissional e ajudarmos da forma que a gente puder. Então esse podcast tem como alvo proprietários, hóspedes, investidores, imobiliárias, construtoras, que aí possam se interessar por esse movimento, essa nova fase do mercado de locação de temporada. E a Carpe Diem Homes é isso, uma startup, uma PropTech, que se dispõe a ajudar e conectar o hóspede a quem tem um imóvel de temporada parado, subutilizado, ou comprou o imóvel para investir. E hoje a gente inicia esse projeto muito bacana, o Carpecast, junto com a mesa aqui comigo tem Cessi, do nosso time comercial, Tiagão, do nosso time de cadastro, e fechando a ala direita aqui comigo, Luan, do nosso suporte ao hóspede. Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Boa tarde. Show, vamos nessa, bater um papo. Antes de começar, quero agradecer demais aos nossos patrocinadores, os patrocinadores do Carpecast, o Gestor, que é o nosso software de automação de processos, e a Stace, que é um software que conecta todos os imóveis da Carpe Diem Homes em vários portais de temporada ao redor do mundo. Ou seja, a Carpe Diem Homes, então, liga os imóveis do proprietário em Airbnb, Booking, Hotels.com, aumentando, assim, a ocupação, que é uma coisa muito bacana para quem pensa em rentabilidade, né? Eu vou falar sobre isso, a gente vai entrar sobre isso mais um pouquinho. Mas falando um pouquinho aqui, pessoal, de quem compõe essa mesa conosco, o time comercial, aquele time que começa a girar a roda da Carpe Diem, que encontra aquele proprietário que tem um imóvel para locação, depois a gente passa, depois de um contrato fechado, passa esse imóvel para o time de cadastro e depois que o imóvel está operacional, validado e tudo mais, entrega na mão do suporte. Então, uma mesa completa aqui com boa parte do processo da Carpe Diem Homes. Então, a gente vai bater um papo nisso aqui bem franco, tranquilo, sobre locação de temporada e um pouco desse processo. Contextualizando a Carpe Diem Homes para quem nos escuta, quem nos assiste já inclusive ative as notificações aí, se inscreva no nosso canal, porque logo vem mais novidades. A Carpe Diem Homes surgiu em 2018, quando a gente olhou o mercado de locação de temporada nos Estados Unidos e viu que lá já existiam construtoras que construíam condomínios inteiros prontos para venda para estrangeiros e que esses estrangeiros poderiam usar os imóveis, mas o foco principal era a rentabilidade. Na Europa não foi diferente, eu pude ir lá, conheci, fui muito bem recebido pelo pessoal da Lovely Stay em Lisboa, e eles me falaram até, Samuel, o centro de Lisboa hoje basicamente é a locação de temporada. Então, assim, o turismo, a hotelaria vem mudando porque o pessoal não só necessariamente quer se hospedar, mas quer viver uma experiência local. Você ficar no imóvel de temporada, você fica na casa de alguém. Você fica no imóvel equipado como se alguém tivesse morado lá alguns dias atrás e é um imóvel que está todo equipado para uma estadia mais longa. Para alguns casos a gente tem, né? A gente viu até durante a pandemia casos de estadias mais longas, mas também a gente entende o mercado do hóspede regional, que passa 2 noites, o hóspede nacional, que passa 5 a 7 noites, e o hóspede internacional ali, o gringo, que passa ali 15, 20, 25 noites, e isso é muito interessante e a gente está para tudo isso aí. E aí, começando aqui, eu queria fazer uma pergunta especial para a Cessi, do nosso time comercial. Cessi, na Carpe Diem Homes, você que já passou aqui com a gente, eu acho que 200 contratos aqui já em fase de negociação, você viu diversos diferenciais nesses imóveis aí. O que é um bom imóvel? O que a pessoa que estiver nos escutando tem que lembrar do imóvel dela e fazer essa correlação com o que eu vou te perguntar agora? O que seria um bom imóvel que você considera que tem atrativos para que ele possa rentabilizar no mercado de locação de temporada? Show. Prazer, galera, quem está ouvindo a gente. Falando um pouquinho sobre um bom imóvel, né? Quando a gente fala de um bom imóvel, a gente costuma pensar em 3 grandes vertentes, que seria a mobília, estrutura e decoração. Então, o imóvel ele precisa ter uma mobília e uma estrutura de qualidade para comportar bem os hóspedes. Então, um sofá funcional, confortável, uma cama funcional, confortável, um liquidificador, um ar-condicionado, Wi-Fi, chuveiro elétrico, tudo que você possa pensar. O hóspede vai estar confortável, ele vai conseguir fazer suas necessidades básicas, vai conseguir utilizar do lazer, ter uma qualidade ali de vida durante aqueles dias, se sim, o seu imóvel ele é bom. A decoração
boa para a vista, para quem está vendo, brilha os olhos de quem está vendo. Isso é um diferencial até na hora que a pessoa está buscando, né? Você pode ter um imóvel no mesmo prédio, um pouquinho mais simples, e um imóvel bem decorado, fotos profissionais, um imóvel um pouquinho mais caro, tem mais chance de sair. Não é sobre preço. Sim. Às vezes não é só sobre preço. Sim. E quando a gente fala de decoração, a gente fala não só de decoração básica, mas uma decoração que tem a ver com a locação de temporada, com cor, que realmente a pessoa olhe e fique com vontade de fazer parte daquilo. E não só esses 3 pontos que eu falei, mas uma boa localização é algo extremamente favorável para que o imóvel ele seja alocado. Então, preferencialmente, um imóvel ou perto de pontos turísticos, ou em frente ao mar, ou um imóvel que tenha piscina, são imóveis que provavelmente eles vão estar alocando naturalmente mais. Você falou tudo. Então, assim, da localização é extremamente importante, algumas amenidades que tem no imóvel. E aí eu passo até a bola para a Luan para perguntar assim, existem tipos de hóspedes diferentes, né? Então, eu posso dizer, tem aquele hóspede que vem a trabalho, então às vezes vem sozinho, vem no meio da semana. O que esse hóspede quer? Poxa, eu tenho certeza que é uma mesa e uma Wi-Fi boa, né? Exatamente. Assim como o César disse, o principal do imóvel vai ser ele ser funcional. Funcional, Quando eu operacional, procurar 100% algo, ok. eu quero achar uma opção onde me atenda e que tudo funcione. Então, assim, os tipos de hóspedes, a gente tá aqui para disponibilizar opções. Tem a opção perto da praia para a família que quer ir lá, mas também pode ter uma opção no centro da cidade para um cara que está vindo para uma entrevista de trabalho ou até fazer uma prova em um concurso, alguma coisa assim. A gente está tentando conseguir os mais variados imóveis com boas condições funcionais e disponibilizando para todos esses perfis de hóspedes. Pode-se dizer que a gente tem um mix hoje, né? O nosso mix vai hoje R$ 150 uma diária, um imóvel ali, poxa, bacaninha, limpo, organizado, roupa de cama ok, mas imóveis de R$ 8.000 a diária, casas, beira-mar, em locais extremamente paradisíacos e tal, e para muita gente, imóveis para duas, para uma, até 35 pessoas. Fala um pouquinho, Luan, quando você tá lá, cara, ali naquele processo de venda também, ajudando o time de vendas e tal, que você vê o grupo é uma galera, amigos. O que a galera quer saber se tem? Piscina, churrasqueira. Então você já sabe que ali é uma confraternização. Exatamente. Tudo bem, isso é importante que então aqueles principais itens que aquele hóspede vai querer para aquele imóvel, dependendo da característica do imóvel, ele tem que estar um pouquinho mais equipado. Então, se é um imóvel que tem piscina e churrasqueira, os itens que guarnecem aquela área externa lá deveriam ser tops. Então, piscina, todas as cadeiras do lado externo bem bacaninhas. E outra coisa, até se hoje a moda é instagramável, né? Então, se o lugar, quanto mais instagramável ele for, até pelas fotos que a pessoa vai ver, ela se imagina. Então, imóveis ali onde, poxa, você tem uma piscinona, as fotos vão refletir isso, mas você tem uma área de lazer com uma grama verde, contrastando com o azul da piscina, com uma boia na piscina, isso faz toda a diferença. E esses hóspedes perguntam, né? Sim, 100%. Assim, a maior pergunta dos hóspedes relacionada a isso que você falou é: as fotos são realistas? E, assim, a Carpe Diem preza muito pelo realismo mesmo, nesse sentido de a gente procura imóveis que tenham esse contraste de cor, que sejam bonitos visualmente e tiram fotos extremamente realistas. Então, Levar a experiência pro cara. Exatamente. Antes dele reservar. Já no cadastro, né, que começa já tudo descrito lá nas fotos também, mas quando ele vem perguntar pra gente, tá, isso aqui do cadastro tá correto mesmo, isso aqui das fotos tá correto mesmo, a gente só faz confirmar. É realmente desse jeito e é realmente desse jeito também. E outra coisa, o time de suporte da Carpe Diem Homes é o time que tira a dor de cabeça do proprietário, né? Então a gente tá aqui para isso. O proprietário que deixa o imóvel com a Carpe Diem Homes, muitas vezes ele pode pensar assim, eu vou deixar com a Carpe Diem e não vou faturar 20, 25, vou faturar 20, 25% a menos, porque é a taxa de administração da Carpe Diem. Mas quando a gente olha, pelo fato da gente conectar esses imóveis na maior quantidade de portais possíveis, porque o proprietário ele até consegue um Airbnb. Ele fala, não, vou colocar pelo Airbnb. Mas depois é um proprietário que está lá no meio de uma cirurgia, no meio de uma audiência, né? O cara é médico, o cara é advogado, como é que ele vai ali responder? E o Airbnb já falou pra gente, hoje a maioria das reservas são fechadas por quem responde em menos de 15 minutos. E o nosso tempo médio de resposta no Airbnb é bem menor que isso, é muito rápido. Então, quando o hóspede toma uma decisão de resolver, às vezes ele chegou em casa, aí achou a esposa, tá lá com a família, ele fala, amor, vamos resolver isso aqui agora?
é ali, é naquela hora que ele quer resolver. Então, assim, o fato de estar 100% disponível, time de vendas, time de suporte da Carpe Diem, 24 horas online, inclusive, mandar um alô para a Rai, que é nossa 24 horas aqui, que chega 9 horas da noite, vai sair 5 horas da manhã. Realmente é um time 24 horas aqui. Tem gente que chega 1 da tarde, vai passar ali o bastão às 7 horas da noite. Basicamente, o nosso time vai dando suporte a esses hóspedes que querem fazer essa reserva, né? Então, responder rápido é diferencial. O time de vendas também, Lili e Carol, que prestam assistência máxima, sempre disponibilizando as dúvidas que o hóspede quer saber para contratar aquele imóvel. Então, elas são bem atenciosas, vão lá e o que o hóspede perguntar, elas vão responder. Agora, a informação tem que estar lá, um memorial descritivo, numa vistoria comercial, passando para Tiagão no time de cadastro ali e deixar tudo bem descrito, porque o hóspede filtra. Então, se o imóvel tem algum determinado item, tem que estar lá marcado, porque o hóspede usa um filtro. É uma mãe com um bebê, ele quer saber se tem micro-ondas, ele quer saber se tem uma Wi-Fi, se o sofá é sofá-cama. Essas informações todas têm que estar bem descritas, né, Tiagão? Então, é primordial, né, quando passa pelo comercial para chegar até o cadastro, que todas as informações estejam bem descritas no anúncio. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que vender como se a gente fosse locar. Você se sente naquele espaço? Você se sente quando você vai prospectar um novo imóvel que você ficaria ali? Se sim, essa é a certeza que o imóvel vai ser vendido. A mesma forma é quando a gente cria o conteúdo descritivo e passa para o cliente. A gente se sente naquele espaço, a gente quer viver aquela experiência que a gente está realmente descrevendo. Se sim, esse é o caminho. Tem que estar tudo realmente alinhado. Então, ler o conteúdo descritivo do que a gente falou sobre o bairro, sobre a região, né? Isso faz uma diferença, porque a pessoa não é daqui e às vezes cai em cilada, né? Quando chega em uma região, poxa, não conhece, vai num lugar errado, num restaurante ou entra por um lugar que não é legal. É bom, a Carpe Diem tem aqui também um time de suporte para isso, para dar dica, né? A gente sabe, cada praça que a gente atende, né, do Ceará até a Bahia, temos ali dicas para passar para o hóspede e tal. Isso eu acho que faz toda a diferença. Sim, é importante ter também no nosso anúncio, como a gente já tem, descrevendo que a gente oferta esses serviços. Para o hóspede não se preocupar em procurar fora. Ele já alocou com a gente a questão da hospedagem, então ele também tem a facilidade de conseguir esses serviços junto com a gente. Isso é um diferencial Com certeza. nosso, que é a questão do Carpe Experience, transfer, Sim. chefe de cozinha, receber o imóvel com todas as compras. Agora, realmente, não dá para a gente pensar em 100% das acomodações é o perfil de receber esse tipo de serviço, porque às vezes a pessoa é business. Sim. Então, o cara business quer chegar e quer ter um imóvel funcional. Outra é uma pessoa, poxa, vem do Mato Grosso, vem muita gente de Goiás, quer chegar lá, quer que o som já esteja tocando, que as compras já estejam feitas, e isso é um serviço também que a Carpe Diem oferece, né? Então, assim, dentro do nosso propósito, usar a tecnologia para intermediar a locação de temporada, né? A casa que muitas vezes o nosso cliente, poxa, eu não tenho uma casa de praia, mas por opção, às vezes, ou não quer imobilizar um determinado valor para ter uma casa de praia, até porque eu acho que a gente vive numa época de experiências e não da posse, do direito ao uso e não da posse. A nossa geração está mais ali no Spotify, né? Carro é carro por assinatura. Não tem o carro, tem um carro por assinatura, tal, quebrou o carro, vai, conserta, troca o carro. Tudo mais imediatista, Tudo né? mais imediatista, mais prático também. Tudo mais prático, né? E eu acho que é quando a pessoa não imobiliza o capital dela, ela não tem obrigação de ir todo final de semana para a mesma praia. E muitas pessoas vivem isso. Então, poxa, um final de semana eu quero estar em Pipa. Eu vou lá, alugo. Eu entro, uso, saio. O condomínio não é obrigação minha, a conta de luz ali daquele imóvel não é obrigação minha, mensal, né? Então tem várias vantagens da pessoa usar, não ter o passivo, ter só ali aquela experiência naquela praia, naquele dia, e depois ir para outras regiões. Falando em região, eu queria até parabenizar aqui uma região nossa que está crescendo bastante, que é Muro Alto, Porto de Galinhas. O governo de Pernambuco tem feito um trabalho excelente naquela região para trazer aquela região como destino, tá? Eu lembro lá na infância, como sou goiano, né, morava lá no interior, e aí quando a criança voltava de férias ali no mês de junho, e aí, você foi para onde? Não, fui para Porto de Galinhas. Nossa, cara, é a sensação na escola por uma semana, porque visitou um lugar que é destino no Brasil, sabe? E a gente está feliz de estar expandindo a nossa operação lá, inclusive
Lembrar que a Carpe Diem Homes tem parceria com a Pernambuco Construtora, que vai entregar agora o Mana no mês de outubro, né? E logo vem Malia, Maquia, né? 6 em 6 meses depois, um pouquinho de tempo depois da primeira entrega, Pernambuco vai entregar outras unidades lá. E depois a Moura do B entrega o Beach Classic, que também vai ser operado pela Carpe Diem Homes nessa pegada de reservas. E isso é bacana porque são empreendimentos, Tiagão, que já foram concebidos pensando na locação de temporada. Então, tudo aquilo que o hóspede vai procurar em áreas comuns, ele encontra. E ele pergunta, que geralmente pergunta, né? Tem business center, tem espaço de coworking, a internet do condomínio já é diferenciada, fechadura eletrônica. Então, as construtoras já estão mais adaptadas para esse mercado de locação temporada e cada vez mais entregando produtos melhores. Isso, para o investidor, é ótimo, porque ele tem, às vezes, ali no condomínio, uma manutenção, o cara do ar já fica por ali, quem controla a fechadura eletrônica já é a portaria ou a gente aqui em cima. Então, esse mercado só tende a crescer. Para nós, mais fácil a operação, ok. Mas para o investidor, que a gente precisa passar para ele é que com a maior concorrência, para quem não tem o imóvel com a Carpe Diem ainda, com a entrega desses grandes empreendimentos, vai se aumentar uma concorrência naquela região, concorda? Vou ter muita entrega, então vou ter mais oferta. Então aumenta a concorrência. Para quem tem o imóvel hoje, que administra por conta própria, ele não pode esquecer de usar a maior quantidade de portais possível, porque, como eu falei, a gente consegue aumentar a ocupação do imóvel comparado com o que o proprietário faria por conta própria em torno de 40%. Então, cadastrar o imóvel numa administradora de locação temporada, ter uma boa gestão de preços é extremamente importante. E assim, é a junção das coisas boas, né, na verdade. Porque se eu sou um proprietário, tenho um imóvel, mas não tenho tempo para cuidar, coloco na Carpe Diem. A Carpe Diem ganha. Tem um imóvel, então a gente também ganha. Só ganha se locar. Então, o que a gente quer? Exatamente. Administrar bem. E o hóspede, se ele locar com a gente, ele vai ter suporte 24 horas. Isso é uma das coisas que então, a gente... todo mundo só tá com as partes boas. O atendimento humanizado, a gente já percebeu que é uma diferença. Então, muitas vezes, a pessoa quer fazer uma locação, mas não sabe quem está do outro lado da linha. Muitas vezes as perguntas até de Airbnb são perguntas simples, assim, vê a foto e pergunta, tem piscina? Só para saber se tem alguém do outro lado lá para responder. E aí as pessoas começam até a criar, assim, que legal, posso levar meu pet? Manda foto do pet, fofinho pet, pode levar. Então, assim, tem muita gente no nosso time que gosta de ver mesmo a foto dos pets, né? Mas já podia levar. Então, assim, até pegando a deixa do pet, imóveis que permitem locação, ou permitem reservas que aceitam pet, são bem procurados, né, Tiagão? Bastante, é um diferencial, né? Hoje em dia, com a crescente busca de novos imóveis, essa questão do pet acaba sendo um integrante da família, não tem para onde fugir. As pessoas querem viajar e a questão do hotel para cachorro, hotel para animal é muito bom, mas levar o animal na viagem é um diferencial. Acaba que a pessoa se sente mais confiante, mais confiável de levar um animal para esses imóveis, sabendo que vão ser bem aceitos, porque a gente sabe que nem todo local, nem todo hotel costuma aceitar. E sendo por temporada, acaba abrindo esse leque um pouco mais. Quer curtir com a família inteira, não vai deixar ninguém para trás. Exato. E Ceci, te perguntar, então, por exemplo, o proprietário que tiver interesse em plugar um imóvel com a Carpe Diem, ele, claro, é uma venda consultiva, não é somente, arrasta suas fotos aqui, cadastra, não é o proprietário que faz o cadastro, é a gente. Então, assim, quais são os principais pontos, assim, que você, do processo comercial, que tem interação com o proprietário? Por exemplo, a gente pega o endereço do imóvel, as análises que são feitas sobre tarifário, potencial da região, fala um pouquinho para mim como é que é isso. Show. Na verdade, todo o processo tem contato, né? Porque, como você falou, é uma venda consultiva. Então, desde o cadastro até o cadastro das fotos, a gente vai ter contato. Então, inicialmente, a gente vai buscar entender a realidade daquele proprietário, a realidade daquela propriedade, se ele já loca, se não, e a gente já vai procurar tirar dúvidas relacionadas a isso, como é que a gente funciona, o que é que ele precisa fazer. E aí, no momento que o nosso Insight Sales, que é a pessoa responsável pela qualificação, entende um pouquinho dessa realidade, o Insight Sales passa para o nosso time composto por City Managers, que são as pessoas responsáveis por cada região. E aí, essas pessoas, elas vão marcar uma visita com esse proprietário. Então, tem visita, tem entendimento do que é aquele imóvel. Sim, a gente preza muito pelo contato, se possível, até presencial.
Então, nessa visita presencial, a gente vai explicar não só a Carpe Diem, mas dentro daquele endereço que o proprietário ou a proprietária passou, quais são os potenciais dentro da análise de mercado que o City Manager fez que aquele imóvel tem. E aí o potencial não só de taxa de ocupação, ou seja, da quantidade de vezes mensalmente falando que aquele imóvel vai ser locado, mas também em termos de receita. Então, quanto que mensalmente aquele imóvel, aquele proprietário tem potencial de estar recebendo. Não só isso, mas nessa visita o proprietário vai poder tirar todas as dúvidas. Então, a gente vai explicar tudo relacionado ao suporte, tudo relacionado à operação, tudo relacionado ao setor de experiências. E aí, se tiver tudo já bem explicado, o proprietário já tirou todas as dúvidas, a gente marca uma visita na propriedade. Essa mesma reunião pode ser já na propriedade? Pode ser. Não necessariamente a gente precisa burocratizar, fazer uma reunião e depois visitar. A gente pode otimizar esse processo até para otimizar o tempo do proprietário. E aí, nessa visita, a gente chama de vistoria. Nessa vistoria, a gente vai buscar analisar tudo que eu já falei naquele início, né? Mobília, estrutura, decoração, localização. Mas um ponto muito importante, que a gente ainda não comentou, é sobre as coisas estarem funcionando e estarem bem posicionadas, com a estrutura boa. Então, Que tem uma fase no nosso processo que é a implementação de melhorias, né? Isso. Então, entrou no comercial, validou pelo Inside Sales, o imóvel está numa região segura? Tá. O imóvel está numa região que tem demanda? Tá. O imóvel é bom? O Isso. imóvel tem ali uma capacidade legal? Tem. Tá. isso. Aí passa ali uma vistoria, a gente viu uma determinada infiltração, um problema, alguma coisa ou outra. O que acontece? A gente faz um materialzinho bem detalhado explicando tudo o que precisa ser melhorado. Então, resistência do chuveiro não está funcionando, ou o chuveiro é quente, mas não está esquentando, o ar-condicionado não está gelando, hidromassagem não está funcionando. Então, é muito importante que o proprietário saiba que a gente, enquanto administrador, a gente tem esse cuidado muito minucioso para entregar para o hóspede a melhor experiência e experiência funcional, como a gente já comentou. Então, a gente faz esse material, envia para o proprietário e auxilia ele em todo esse processo de melhoria. E só depois que essa melhoria ela é feita, ou as melhorias são feitas, é que a gente marca, pós-vistoria, as fotos profissionais do imóvel. E aí é que entra um pouco na parte de Tiago, né? Tiago, ele faz o cadastro, ele cadastra o descritivo do anúncio, as fotos do anúncio. E quando a gente fala de fotos, a gente vê um potencial muito grande de campanha, de anúncio daquela propriedade. Então, hoje as fotos profissionais, elas são muito importantes para que o imóvel ele consiga converter os potenciais hóspedes que querem se hospedar naquela propriedade. Porque é tudo uma experiência, né? Como a gente já comentou. Então, depois de a vistoria, quando o proprietário ele já tem aquela noção de rentabilidade, de taxa de ocupação, a gente marca as fotos profissionais e o processo comercial ele se encerra, mas a experiência do proprietário ele está só começando, né? Nessa etapa aí. Então, para o proprietário que estiver vendo a gente no YouTube, escutando a gente em algum podcast, para ficar claro, nenhum imóvel que tenha necessidade de melhoria é descartado ali por algum motivo e a gente não fala mais. Não, peraí. O imóvel tem necessidade de melhoria, a gente aponta essas melhorias, acompanha, talvez até ajuda a fazer essas melhorias. Até aí, dar sugestões, né? De parceiros, de contatos. Acompanha ele fazendo esses processos aí, parceiros, prestadores de serviço e tudo mais. Depois o imóvel volta para o trilho de formalização da negociação, contratual e tal. Então, o proprietário que estiver escutando a gente tem uma diferença, porque você poderia pegar o imóvel e colocar no Airbnb totalmente impessoal, você não teve uma visita profissional, você não tem uma orientação, até a precificação, muitas vezes, o proprietário tentando fazer por conta própria, olha o preço do vizinho, o imóvel do vizinho às vezes tem nada a ver, olha o preço da concorrência, que concorrência, que às vezes não é a cesta competitiva correta para se comparar ao imóvel dele, e aí faz de toda forma, perdendo então oportunidades, né? Isso. E hoje a gente tem mais de 400 imóveis na nossa base, né? Então, a gente tem não só plataformas que analisam o mercado no externo, mas a gente também tem a experiência já interna dos 3, 4 anos aí de empresa. Então, a gente consegue entender a locação, a rentabilidade e a taxa de ocupação dos nossos imóveis também. Então, entrega muito mais credibilidade no processo. Perfeito. Então, falando do processo como um todo, pegou o comercial entendeu, o Inside Sales qualificou, aquele imóvel está numa região boa, segura, fez a implementação de melhoria, concluiu, passou para a fase de cadastro. O processo de cadastro da Carpe Diem é um pouquinho complexo, né, Thiago? Bastante. Hoje a gente trabalha com a Stacy em paralelo tem vários outros portais. Alguns são integrados com a Stacy, mas outros não, como a Expedia, que a gente precisa cadastrar do zero novamente. E é muito importante manter as informações alinhadas. O que está cadastrado na Stacy tem que estar cadastrado na Expedia. Porque o imóvel pode mudar também, né? Com certeza. Se fizer algum tipo de reforma, a gente, poxa, ou me reforma ou comprar algum item, ou tirar algum item,
a gente precisa estar por dentro, né? Para manter exatamente espelhado ali o que tem na nossa plataforma Carpe Diem com o que tem nos portais. Sim, sim, a uniformidade, né? Tipo, o que tem num portal tem no outro. E o que a gente prometer no anúncio, a gente cumprir. Isso é o mais importante que eu acho que na fase do cadastro tem que ser feito. Se a gente está prometendo que tem Wi-Fi, tem que ter Wi-Fi. Se o proprietário prometeu que tem Wi-Fi e a gente cadastrou que tem Wi-Fi, tem A que ter gente tem que Wi-Fi. fornecer a Wi-Fi, Sim. porque no processo de venda, né, o hóspede certamente vai poder ter filtrado, escolhido isso aí como ponto Sim. primordial da estadia dele. Extremamente importante. E aí, Luan, te pergunto, no nosso dia a dia ali do suporte, desse processo que você cuida mais, que é ali, que é o pós-check-in, o pré-check-in, tudo aquilo entendendo a coleta de dados, um pouco da segurança desse processo da alocação de temporada, considerando que existe uma empresa intermediando, como a Carpe Diem. O que você vê ali daquela coleta de dados, envio, que leva um pouco mais de segurança nesse processo? O hóspede ele é para o suporte como um imóvel é para o comercial, por exemplo. O hóspede vai chegar, vai fazer a reserva dele, a gente vai solicitar os dados dele para autorização de acesso, CPF. nome, CPF completo. Vai enviar os dados dele, vamos enviar também orientações de como ele vai fazer o check-in dele, se é uma fechadura eletrônica, se a chave vai estar Na portaria. numa safe box. Existem vários imóveis que funcionam de formas diferentes. Então a gente vai enviar para ele lá orientações de check-in. Conseguiu orientações de check-in se tiver outros processos, como casas que tem calção. Aí a gente continua o processo de calção. O hóspede entrou, a gente ainda continua o processo. Se ele tiver algum problema, como por exemplo, o Wi-Fi não está funcionando, a gente vai atrás saber o que aconteceu com o Wi-Fi e vai ajudar ele. Acabou a estadia desse hóspede, enviamos as mensagens de out e a avaliação da estadia, para que ele possa informar o que aconteceu, até mesmo para feedback da gente e achar formas de melhorar se a gente tiver errado de alguma forma, ou então conseguir postar assim um hóspede falando que foi excelente, porque nesse ramo é uma das coisas mais A importantes, prova né? social, né? A prova social que traz sempre cada vez mais hóspedes aqui. Falando em vendas, né? Aproveitando, puxando esse gancho, que a prova social, o depoimento, a avaliação é uma coisa muito importante. Nossa plataforma hoje, Carpe Diem Homes, dos 420 imóveis que a gente tem ativos hoje, nosso próprio site de reservas ele já é responsável por 30% a 35% das reservas que são geradas, né? E isso é muito importante também o proprietário saber, porque nós temos processos comerciais e de gestão e de performance que fazem isso acontecer. Então, por exemplo, uma atividade que a gente faz sempre os imóveis que não foram locados nos próximos 7 dias, eles recebem um desconto, que se chama desconto de last minute. Então, essa gestão de preços ali de última hora é tudo feito internamente. E aí eu levo a pergunta aqui para a Cessi. Na hora que a gente pega um imóvel numa determinada região, ele já leva ali, essa pergunta é bem ali de performance mesmo, ele já leva no plano tarifário dele alguns preços pré-definidos, não é? Sim. Para a gente aproveitar as altas e baixas, e claro, o imóvel tem até falando para o investidor, a performance do imóvel ela tem que ser analisada anualizadamente, tem que ser uma conta por ano. Porque não adianta o imóvel entrar, o proprietário falar assim, vou testar a Carpe Diem, entrega o imóvel para a gente em fevereiro. Vai ser um mês, geralmente o mercado está em baixa, tem mais chuva, né? E o que a gente tem que sentir do imóvel? A alta, os feriados, a segunda parte do ano, que é diferente, e a Carpe Diem aproveita essa essência. O que você vê aí na hora ali do plano tarifário do imóvel, na parte comercial, o que a gente já leva para o proprietário? Show. Como o Samuca comentou agora, a gente tem toda uma análise relacionada às etapas e eventos do ano. Então, a gente analisa altas temporadas, baixas temporadas, e dentro disso, a gente busca personalizar para cada região. Fortaleza vai ter o Fortal. Então, a gente já busca colocar dentro do plano tarifário o Fortal com preço específico. Não só isso, mas feriados padrões do nosso ano, do nosso Brasil. Então, Semana Santa, Carnaval, Réveillon, Natal, alguns feriados específicos a gente já tenta colocar para que o proprietário ele ganhe de forma competitiva, né, o preço ali dele no mercado. Então, a gente busca personalizar bem para cada imóvel e para cada região, para que o proprietário ele consiga estar bem posicionado nas plataformas, no nosso próprio site da Carpe Diem. Enfim. E, tipo assim, de última hora também, né? Tipo, sei lá, vai rolar uma festa lá em Pipa.
e a gente está vendo uma grande demanda em Pipa, a gente vê a região. Aí é possível também fazer um estudo assim de última hora, né? De último, não. Esse Sim, sim. teve um caso aqui que a gente viu. Concurso, se sair um edital de concurso em uma determinada região, que a gente sabe, poxa, tantas pessoas viajam para fazer concurso. Quando é feito um edital que vai sair a data da prova, as demandas bombam, né? E a gente tem formas ali, claro, corre e aumenta, cria uma temporadazinha pequena ali de um evento justamente para aproveitar aquele boom de preços, né? E aí a gente tem pessoas, né, que hoje olham especificamente para isso, para os preços dos imóveis, para a ocupação, para conseguir fazer esse mix aí de análises, para que mensalmente a gente consiga estar atualizado no mercado, né, e consiga tomar as decisões com base nesse retorno que a gente quer gerar. E falando em retorno, sabe uma coisa que eu estou percebendo, César? O retorno do turismo, né? Eu estou vendo bem aí, porque um indicador muito base que a gente usa todo dia aqui na Carpe Diem é a quantidade de diárias por reserva. Então, quando a gente tem uma quantidade de diárias ali de 2, 3 diárias, a gente sabe que a gente está falando com o hóspede regional. E como eu comentei, né? Comentei aqui no começo, mas falando também, quando a gente vê um aumento para 3, 4, 5, 6 noites, é o retorno do hóspede nacional. A própria antecedência das reservas também mostram que o hóspede, o retorno do turismo nacional está acontecendo em todas as nossas praças. Então a gente vê antecedência de reservas e somado com o maior número de noites, podemos dizer que a pandemia tem ido ao seu fim, tem acabado, o pessoal tem viajado mais, porque viajar é uma necessidade básica, eu acho, do ser humano também. O turismo está aí para a pessoa, poxa, ter lazer, desopilar, sair da mesma cidade, do escritório, passear, mesmo que por 2, 3 dias, isso é revigorante. E a Carpe Diem está aqui justamente para levar as melhores opções para o hóspede também, né? E outra, a venda consultiva. Hoje a gente recebe mais ou menos 1.200, 1.300 consultas no nosso WhatsApp. Então é o hóspede procurando, às vezes não sabe qual é a praia que ele quer ir. Ele pergunta, tem alguma coisa disponível para esse final de semana? Começa o processo de venda com o Carol, ele ali. Nosso time de vendas vai falar assim, não, temos várias opções. Como é o seu estilo de grupo? Não, estou com 4 pessoas. Ah, legal, 4 pessoas. Você gosta de uma praia mais calma ou você quer ficar mais na casa? Ou você quer curtir o mar? Então aí a gente vai levando para uma venda consultiva, peneirando as decisões do que a pessoa quer buscar para o final de semana e levando a opção perfeita para ela, né? O nosso próprio site, né, hoje ele é estruturado baseado em experiências. Então, se o hóspede quer surfar, se o hóspede quer kitesurf, se o hóspede quer pé na areia, churrasco. Então a gente tenta mostrar isso já na primeira página de reserva do nosso site para que a gente entregue não um local, mas uma experiência para o hóspede que está buscando aquilo. Isso faz toda a diferença. E o cadastro tem que estar totalmente alinhadão para botar todos os diferenciais daquele imóvel. Por isso que a gente fala, é um ciclo completo que vai passar pelo comercial, cadastro, a própria performance para ajustar os preços. Hoje mesmo, estava em reunião com performance, a gente já peneirando e ajustando. Poxa, agosto, hein? Qual a temperatura de agosto? Tá mais quente ou mais frio do que a gente imaginava em relação à demanda? Tá morno. Então a gente ajustou, viu que os ajustes que tinha que fazer, praça por praça, imóvel por imóvel, e que são com a ajuda de bases de preço que a gente tem acesso, que a gente compra, adquire acesso a base de preço, que já compilam todos os preços dos concorrentes, a cesta competitiva. Além disso, um dos diferenciais da Carpe Diem pelo volume é estar muito próximo dos gerentes dessas plataformas. Então, o gerente de Airbnb conversa com a gente mensalmente, gerente de Expedia agora a gente entrou uma linha nova lá com a Mônica, Booking também, agradecer todos esse pessoal que tem um acesso maior para a Carpe Diem, que dão atenção maior para a Carpe Diem justamente pelo volume, né? São parceiros chaves aí da nossa operação, isso é muito bom. Então, pessoal, vamos ir chegando ali para o fim do nosso bate-papo, do nosso primeiro podcast. Eu vou puxar uma última pergunta aqui para cada um e a gente vai continuando esse papo. Luan, hoje você vê o nosso suporte ao hóspede de uma forma também ativa com relação a dúvidas do pré-venda, problemas que acontecem depois ali da reserva feita, e esse suporte é 24 horas. Nosso time hoje, como é que ele é composto? Quantas pessoas? Como é que hoje está aí a nossa estrutura em escala para dar suporte a esses hóspedes? Então, a gente tem, não consigo dizer exatamente, mas cerca de 7 a 6 agentes.
E a gente funciona a partir das 6 horas da manhã, 24 horas na verdade, mas tem uma pessoa chegando às 6 da manhã, que é o Começando momento o dia, que né? a Rai sai de madrugada, chega o Fernando às 6 da manhã, chega eu, Luana, e a gente vai prosseguindo ali com a demanda, até que chegam as pessoas da tarde, as pessoas da noite, e de novo a mesma E rotina. a conversa do nosso time aqui no Manhattan, porque é importante entrar nesse ponto, que é a gente está em todas essas praças, né? Do Ceará até a Bahia. A gente tem aqui, junto com esse time que você falou, o time de suporte, time de vendas, o time financeiro, né? O time de sucesso do proprietário, nosso CS, nosso sucesso ao cliente. E esse time todo também conversa com o time que fica nas praças, operações. Então foi assim que a gente conseguiu ter uma certa escala, porque aqui no Manhattan, aqui em Natal, a gente tem um centro de comando e se conversa com as operações na rua, né? E a comunicação interna, assim, para mim é o nosso diferencial, porque as coisas mudam muito rápido. Quando a gente vê, o imóvel já mudou aqui, já mudou ali. Eu toda hora tô aqui na sala de Thiago perguntando coisa para ele, pergunto coisa para César também. Então, a gente sempre tá tentando se comunicar entre os setores, mesmo que seja em outras regiões também, se comunicar com os city managers de lá, as operações de lá. E as automações de processo com abertura de chamada através do Gestor, para suporte a hóspede, para acompanhamento de qualquer tipo de chamado, tudo isso acompanhado em tempo real, com indicadores, com processos bem definidos, com o nosso time de operação podendo acessar no celular. Então, essa plataforma fez toda a diferença na nossa operação. Sim, 100%. Até porque também serve como mapeamento, né? Foi uma coisa que a gente achou assim de suma importância, entender como as coisas funcionam para estar prontos para temporadas, problemas. Quando um chuveiro queimar, já passei por esse problema outras vezes. Eu sei que tem o caminho é histórico, né? esse. Histórico, Exatamente. né? Histórico para cada BO. E então dentro do sistema também a gente tem uma coisa que é bacana, que é a quantidade, cada chamado que acontece, os chamados são registrados dentro de um imóvel. Então a gente consegue entender qual imóvel tem um problema recorrente, que pode ser um vício estrutural, pode ser um vício de instalação. Então o proprietário tem histórico, né? Consegue chegar aqui e falar, quero o histórico de todos os chamados que já aconteceu no minha unidade, justamente para que ele possa melhorar os pontos fracos que podem dar avaliação negativa. Então o fato da gente coordenar tudo isso através do momento da vistoria, momento da limpeza, fazer a revisão de tudo isso também e deixar isso registrado no Gestor, permite com que a gente tenha mais informação, indicadores e apostar numa coisa importante nesse setor, que é a manutenção preventiva. E não esperar o problema acontecer para depois a gente ir lá e ajudar, né? Ir lá e resolver. A gente tem que resolver antes do hóspede chegar. Integra muito com o que o Thiago disse. Tipo, se eu ofereci, eu tenho que cumprir. Então, a minha vistoria vai ser justamente nesses pontos. Pô, ofereci o Wi-Fi, então vou checar aqui se está funcionando o Wi-Fi. Tem o chuveiro elétrico, vou checar se o chuveiro está funcionando, a churrasqueira, tudo, para que quando o hóspede vá, ele consiga ter tudo que foi prometido para ele. Perfeito, perfeito. Isso é importante, só funciona por conta de plataformas como o Gestor e como a Stays, que fizeram e permitem que a gente tenha a escala nas operações que a gente tem hoje, né? E só puxando um outro diferencial que eu enxergo, que é muito do que a gente está falando. Luan falou sobre a comunicação e um outro diferencial é justamente as plataformas que a gente utiliza. Tudo que é visto pelo comercial é documentado no Gestor hoje. Então, tudo é repassado para Thiago, tudo é repassado para o suporte, para a venda e para todos os outros setores. Está tudo interligado. Então, tudo que é cadastrado inicialmente vai ter ali o gancho até o final da experiência daquele proprietário, se tiver final, né? Porque a gente quer que fique para sempre com a gente. Legal. Eu acho que como a gente também importa a nossa base de dados para dentro do Gestor, tudo que é reserva, tudo que é hóspede, a gente consegue ter muito dado estatístico, né? Sobre o que o pessoal tem procurado, que região está mais quente, até saber imóveis reservados por conta de ter um amenity ou outro. A gente realmente consegue tratar tudo muito bem ali. E eu acho que esse negócio da Carpe Diem, ele é um negócio de inteligência. Ele é um negócio só consegue fazer ou crescer se realmente apostar em tecnologias e automação, porque é um negócio de escala. É um modelo de negócio de locação de temporada da forma com que a gente faz. Ele só é interessante a partir do momento que você tem uma quantidade de imóveis alta e a partir do momento que você tem uma operação redonda. Então, poxa, ter um pessoal bem treinado, orientado sobre o próprio imóvel, né? Tiago, você fez uma tabela chamada Infoacomodações, que você gosta muito.
e ela ajuda o pessoal do suporte, né? Pois é, eu tava pensando nela aqui, você falando e eu pensando nela, que a Infoacomodações acaba que ajuda qualquer pessoa da empresa a buscar o histórico do imóvel. Existem processos internos que passam por mim, em determinado momento não consegue acessar, não consegue chegar mais ao pessoal de suporte. Mas essa Infoacomodações acabou unindo tudo isso, que foi uma ideia, inclusive, do nosso TI, Vini aí, valeu, que consegue achar qualquer dado do imóvel desde quando ele foi cadastrado, desde quando ele entrou na base até os dias atuais. Seja senha do Wi-Fi, seja como Em uma acessar tela o só, né? imóvel Então, ao em uma invés de tela só. abrir várias tabelas, a gente conseguiu criar e agir em uma Perfeito. tela só. Ótimo, tudo isso é sobre eficiência, né? É um negócio que a gente tem que ter eficiência para ter menor custo operacional, para a gente poder alcançar e reinvestir, para poder contratar melhor, para poder reter nossos talentos, para poder oferecer mais agressividade comercial, para captar mais propriedade e começar a roda girar de novo. Então a Carpe Diem hoje tem 53 colaboradores, está presente no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, imóveis em parceria com algumas outras administradoras em Alagoas, imóveis também aí no Rio, a gente tem 2 imóveis lá, do MVP que a gente fez, e imóvel em Minas. Mas o nosso foco, a gente acredita que cada vez mais a gente está se especializando em Nordeste, porque não basta ter abrangência territorial, tem que entender cada região. O Brasil é um país de vários Brasis. O Nordeste, cada estado é do tamanho de 2, 3 países da Europa. Então, só o fato da gente estar especialista do Ceará até a Bahia, a gente está falando do tamanho de uma parte da Europa ali inteirinha que a gente sabe operar, sabe entender o que cada praça tem de diferencial. Quero kite com buco, quero comer bem em Paraíba, quero ver o que tem das 10 mais belas praias do mundo, Pipa. Então, assim, é isso que a gente oferece numa carteira extremamente aberta. E aí, você proprietário que nos escuta e nos vê, eu te convido a tomar um cafezinho aqui no nosso escritório para conhecer toda a nossa estrutura junto com o César. É só marcar, né, César? Só marcar. Vai sentar, traga o endereço, que a gente já joga no sistema aqui e já sai com o relatório de performance feito. Já mostra tudo em tempo real. Mostra tudo em tempo real e o potencial, né? Porque o que a gente vê hoje em tempo real também é a saída de uma baixa temporada, né? Então, até hoje a gente estava conversando com a Luísa, nossa City Manager da Paraíba, ela falou... a região agora tá bem barata, né? Tá assim, junho foi um mês barato para aquela região. Falei, não, ok, mas imagina, todo mundo no Jornal Nacional tá vendo a chuva no Nordeste, preço de combustível e tal, e passagem altas, vai passar, a questão de chuva climaticamente vai acabar. Desde 1964 não chovia no Nordeste à altura do mês de julho que se chove hoje. Então, vira-se isso e a gente chega no segundo semestre com potencial extremamente alto por um turismo represado, que vinha represado de uma pandemia e vem agora por conta de um cenário pontual. Mas a gente vira esse jogo e o imóvel que estiver melhor preparado com certeza sai na frente, né? Então é isso aí. Eu queria convidar os nossos ouvintes para vir aqui também. Quem tiver um imóvel, vem bater um papo, marcar um papo aqui com o César, comigo. É extremamente tranquilo em Natal. Se você estiver no Ceará, vai ser atendido pelo Douglas, na Paraíba pela Luísa, né? E lá em Pernambuco por Dai e por Everton também. São pessoas do nosso time que estão prontas a vistoriar, conversar, tomar um café, né, te levar e convidando, pagando um cafezinho, porque é um relacionamento de longo prazo que a gente constrói com os nossos proprietários. Uma das coisas que eu sou bem orgulhoso aqui da Carpe Diem é que o imóvel número 1, o contrato número 1, da reserva número 1, firmado há 4 anos atrás, segue sobre a administração da Carpe Diem até hoje. Então, é isso para todo mundo que participou, escutou. Se você agora ainda não segue, aproveite agora, clique aí no sininho, ative as notificações, se inscreva no nosso canal e siga no nosso Instagram, carpediem.homes. Não, que eu ia falar não só proprietário, mas quem quiser se hospedar, hoje a gente tem nosso Instagram, tem o nosso site, tem até um grupo também, né, de WhatsApp. De ofertas VIP, né? Que a gente envia diariamente as ofertas, as oportunidades de várias regiões, então é uma grande oportunidade. E se você gostou da nossa dinâmica e quer trabalhar na Carpe Diem, também a gente convida a vir conhecer o escritório e conhecer um pouco mais sobre a empresa. Isso mesmo, no nosso site, na página de carreiras, você vê um pouquinho mais sobre a empresa e deixa seu currículo lá nas vagas. Hoje a gente tem vaga aberta, viu? Foi aberta uma vaga nova.
para o nosso time de operações na Paraíba. E é todo dia, sim, uma oportunidade de amizade, oportunidade de discutir sobre o imóvel, que muitas vezes até vai passar por uma implementação de melhoria, mas a gente está ali acompanhando, isso faz toda a diferença. Então, vamos ser ousados aqui e lançar um cupom, né? O cupom podcast. Vamos lançar o cupom CarpeCast, Dani Boy. Vamos lá criar aí, nosso marketing aí já está escutando, vai criar um cupom CarpeCast. Então, se você tiver escutado esse podcast aqui, ou visto pelas plataformas do YouTube, use o cupom CarpeCast para ganhar 10% de desconto em qualquer reserva feita direto no nosso site. É isso aí. Muito obrigado pela participação. Mande aqui nos comentários também a dúvida e o assunto que você quer ver no nosso próximo podcast, que a gente comenta aqui com o time especialista em locação de temporada do Brasil. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Valeu, gente. galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.